Bom dia, amados. Bom dia. É bom estar novamente aqui com os irmãos, com as irmãs. Só uma observação preliminar. Vocês sabem que eu não tenho predileção nem jeito para essas coisas de cultos gravados. O meu negócio é olho no olho, é frente a frente. Eu gosto das igrejas à moda antiga. Por mim, na verdade, às vezes nem microfone eu usaria. Mas nós vivemos tempos e estamos tempos novos, estamos a atravessar uma época difícil. E enquanto as coisas estiverem assim, nós vamos ter que driblar a situação com esta alternativa, com esse tipo de mensagem. Outra coisa também, eu nunca tive pretensões de pregar mensagens universais. O foco das minhas pregações sempre foi a igreja local. Seja a igreja onde eu sou pastor e onde faço a maioria das minhas pregações, ou as igrejas que me convidam para eu pregar. A minha mensagem é sempre uma mensagem local. Mas com isso de internet, né, a gente acaba por receber feedbacks de diversas partes. E por isso, então, eu deixo aqui também o meu bom dia para você que não é necessariamente ovelha da igreja de Barcelos. Então, onde quer que vocês estejam, um bom dia para todos na manhã de hoje. Vamos começar esse nosso culto nesta manhã de domingo. Vamos começar como sempre fazemos, evidentemente, com uma oração. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos, primeiro como agradecimento, Senhor. Agradecer a forma com que tu desses o teu filho Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, Senhor Deus. Eu te dou graças pela forma com que tu alcançastes a mim, com que tu alcançaste tantos dos irmãos e das irmãs que estão a participar desse culto nesse momento. E é por isso, Senhor, que eu louvo o teu nome, que eu digo que eu te amo, Senhor. Eu digo que tu és o meu Deus, tu és o Deus em que minha alma se compraz. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela forma amorosa com que tu me alcançaste, pela forma misericordiosa com que tu alcançaste tantos que estão a assistir esse culto nesse momento, Senhor. Louvamos o teu santo nome por tudo que és, por tudo que tens feito, Senhor. E te pedimos, em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, porque nós confiamos que tu tens o melhor preparado para nós. E agora nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que esta mensagem possa tocar nos nossos corações, possa falar a cada um de nós na manhã deste domingo. Eu te peço isso no nome santo do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, o tema desta mensagem é a fé. E o título que eu dei a ela foi Creia. Simplesmente isto, creia. No domingo passado, eu concluí a mensagem de Páscoa, eu concluí de uma forma evangelística. E naquela oportunidade eu usei dois versículos do capítulo 11 do Evangelho de João, que foram os versos 25 e 26, quando Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. E ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Olha, nestes dois versículos, Jesus usou 3 vezes o verbo crer. No início, ele fez 2 afirmações. A primeira, quem crê em mim viverá. Depois ele complementou,
todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E depois de ter feito essas duas afirmações, ele concluiu indagando: crês tu isto? As duas afirmações e a indagação de Jesus estão ligadas à questão da salvação. Crer para a salvação. E aí a conclusão que alguns poderiam chegar é que o ato de crer é algo necessário para chegarmos à salvação, não está errado. Mas pode ser que a pessoa pense: ah, tudo bem, então uma vez salvos, salvos para sempre, a fé atingiu o seu objetivo e pronto. Não, amados. O ato de crer, a fé, é algo que prossegue conosco, mesmo após o momento da salvação. Na quarta-feira, no culto de oração que nós tivemos, no devocional que eu fiz por ocasião do culto de oração, eu comentei que muitas vezes a necessidade de crer se torna até mais importante depois que nós somos salvos. Só aí então a conjugação do. Só que aqui então, a conjugação do verbo, a forma com que nós aplicamos a questão do crer, ela passa a ser feita de uma forma diferente. Aí, o ato de crer será importante para reforçar a nossa fé. E é justamente aqui que eu quero convidar os irmãos para abrir uma vez mais as suas Bíblias no texto que nós já lemos na quarta-feira. Vamos para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler dos versos 18 a 26. Este é um texto muito interessante para os dias de hoje. Nós temos vivido tempos de angústia, angústia em relação à nossa saúde, angústia em relação à nossa segurança, aos nossos empregos, aos nossos negócios, quem tem negócios, angústia em relação ao nosso futuro. E esse texto, então, é um texto muito bom exatamente para isso, para reforçar a nossa fé. Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17, diz o seguinte, a palavra. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e ali estavam assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhe e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra
poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amados, o que nós temos aqui é um exemplo fantástico de fé. Fé de uma pessoa, fé de um grupo de homens e fé de uma multidão. O ponto de partida, e que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e é um ponto de partida interessante aqui para essa história, é o local onde Jesus estava. Esta passagem foi registrada também por Marcos no capítulo 2, e no verso 1 do capítulo 2, Marcos diz que esta cidade era Cafarnaum. E para completar o raciocínio, Mateus também registrou isso no capítulo 9 dele. No verso 1 do capítulo 9, Mateus completa dizendo que Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Ou seja, Cafarnaum era uma cidade marcante na vida de Jesus. Era lá que estava a sua casa, era lá que estavam as casas dos seus discípulos. Foi exatamente em Cafarnaum que Jesus fez o chamado para Mateus. Foi em Cafarnaum que Jesus curou o criado de um centurião. Foi lá que ele curou a sogra de Pedro. Um homem endemoniado também foi curado em Cafarnaum. O filho de um homem nobre, embora Jesus estivesse longe, mas o filho de um homem nobre, de João 4,46, ele foi curado em Cafarnaum. E foi na sinagoga de Cafarnaum, uma sinagoga que, por sinal, existe até hoje, a estrutura dela, e quem vai a Israel pode visitar, pode entrar dentro dessa sinagoga. E foi na sinagoga de Cafarnaum que Jesus fez aquele famoso discurso que foi registrado no capítulo 6 de João, quando ele afirmou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, Cafarnaum era uma cidade onde as pessoas podiam ter a certeza de que, de uma forma ou de outra, acabariam por encontrar Jesus. Que lição interessante nós podemos tirar daí? Amados, se vocês estiverem a passar por alguma adversidade, se vocês estiverem a enfrentar algum problema, algum desafio, uma necessidade imensa de socorro, não vá buscar respostas em fontes humanas sem antes buscar a Jesus. É claro que eu não sou imprudente, eu não sou louco, a ponto de dizer que você deve desprezar conselhos ou apoios profissionais, de forma alguma. Mas antes de buscá-los, vá até Jesus. Eu uso médicos, evidentemente, eu uso mecânicos também. Mas antes de ir a um posto de saúde, antes de ir a um hospital, ou antes de ir a uma oficina mecânica, eu oro. Todas as vezes eu oro. E digo uma coisa para vocês. Deus já me orientou a consultar outros médicos. Deus já me orientou a trocar de oficina. Eu continuo usando os recursos humanos que Ele disponibiliza, que Deus disponibiliza para mim. Mas antes de tudo, acima de tudo, eu me socorro dele.
do meu Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Foi exatamente o que aqueles homens fizeram. Eles foram até Jesus. Agora, não bastava chegar a Cafarnaum. A casa onde Jesus estava, ela se encontrava completamente tomada pela multidão. O texto diz que havia na casa fariseus, doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e até de Jerusalém. Ora, esta cena de você ver um rabino cercado de pessoas ouvindo, esta era uma cena muito comum para ser vista em Jerusalém, não em Cafarnaum. Agora imagine então como aquela cena, como aquilo tudo tinha chamado a atenção de pessoas. A casa estava cheia. E se não dava para passar por entre a multidão se apertando, imagine então 4 homens carregando um homem paralítico numa cama. O texto não entra em detalhes, não diz que tipo de paralisia é, não diz qual era a compleição do homem, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro ou se era gordo. A Bíblia simplesmente diz que ele era paralítico. E todos nós sabemos que a vida de um paralítico não é fácil. Mesmo nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, com cadeiras de rodas sofisticadas, motorizadas, elétricas, mesmo assim, a vida de um paralítico não é fácil. Mas naquela época, garanto-vos, era muito pior. Os 4 homens, então, eles tiveram seguramente muitas dificuldades para chegar até Jesus. Mas a fé daqueles homens estava focada em Jesus. E quem tem a fé focada em Jesus não teme as adversidades. Quem tem a fé focada em Jesus persiste em procurá-lo. Quem tem a fé focada em Jesus supera as adversidades. Quando está frio ou quando está chovendo, a pessoa não se importa. Se ela quer ir até a casa de Deus, se ela quer ir ter com os seus irmãos, se ela quer ouvir mais de Jesus, ela vai. Não importa se o carro avariou, se não tem transporte público aos domingos, se a casa fica distante, não importa. Quando a pessoa quer ir ter com Jesus, de um jeito ou de outro, ela vai, ela dá um jeito. Eu confesso que eu fico de certa forma triste quando eu vejo alguém desprezar a oportunidade de cultuar a Deus um domingo para dar atenção a outras prioridades. Aqueles 4 homens romperam barreiras quase intransponíveis para chegar a Jesus. E nós, às vezes, por causa de um tempo adverso, nós, às vezes, por causa de um comodismo, ou de um programa de lazer, ou de uma desculpa qualquer, nós deixamos de ir à igreja. Amados, nós não fazemos ideia de quantas pessoas dariam tudo para ter as mesmas oportunidades que nós temos para estar reunidos numa casa de oração. Mas, voltando à questão dos homens, mesmo quando aqueles homens subiram no telhado, as dificuldades não passaram. As versões que nós temos da Bíblia, todas as versões que eu encontrei, dizem que aqueles homens levaram a cama do paralítico para o telhado. Realmente
Isso em si já não era uma tarefa fácil. Mas quando eles chegaram lá, as nossas versões falam sobre telhas. Mas na verdade, eles se depararam lá com uma espécie de laje. As casas na época de Jesus não tinham essas telhas modernas que nós temos hoje em dia, telhas pequenas que se encaixam umas nas outras, um telhado que é fácil de ser montado e desmontado. Não, naquela época os telhados eram feitos de uma estrutura maciça. E se o esposo de Maria, José, que era carpinteiro, se ele trabalhou de alguma forma na construção daquela casa, podem ter certeza que aquele telhado era reforçadíssimo. Aqueles homens, eles tiveram que cavar um buraco grande para poder descer a cama do paralítico. Agora, imaginem a cena. 4 homens cavando um telhado, fragmentos de barro caindo sobre as pessoas que estavam lá embaixo. E olha que as pessoas que estavam lá embaixo não eram pedreiros, não eram trolhas, como diz aqui em Portugal, que são pessoas acostumadas a esta situação. Não, quem estava lá embaixo era Jesus, quem estava lá embaixo eram os doutores da lei. E mesmo assim, aqueles 4 homens não se intimidaram. Eles romperam o telhado e eles baixaram o paralítico. A fé, amados, muitas vezes requer que nós enfrentemos obstáculos, adversidades, situações difíceis. Aqueles homens criam que Jesus era capaz de curar o paralítico e fizeram um esforço tremendo para que o paralítico chegasse até Jesus. Eles atravessaram a multidão, eles subiram no telhado, eles cavaram o telhado e depois, com todas as dificuldades que nós nem podemos imaginar, eles baixaram o paralítico até onde Jesus se encontrava. Que lição fantástica para esses tempos de pandemia em que nós vivemos. Amados, em tempos como este, nós precisamos ter a nossa fé duplicada. Fé suficiente para alimentar as nossas esperanças, mas uma fé que transborde a ponto que possa alimentar também as esperanças dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Nós temos que ter fé de que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar. E nós temos que transmitir essa fé, de modo que as outras pessoas possam olhar para nós e possam dizer: eu quero ter a mesma fé que tu tens. Eu comentei na quarta-feira, e reforço aqui agora, que quando nós oramos por algum amigo necessitado, quando nós oramos por algum parente, algum familiar nosso que está doente, nós repetimos o gesto daqueles homens de Lucas 5. Nós estamos levando estas pessoas até Jesus, levando até Jesus através das cordas da oração. Quando nós oramos, nós não levamos até Jesus apenas os nossos problemas pessoais, as nossas necessidades. Nós levamos também os problemas e as necessidades dos nossos parentes, dos nossos amigos. Amados, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus com fé, crendo, nós podemos ouvir dele
o mesmo que ele disse àquele paralítico no verso 24: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É como se Jesus dissesse: olha, calma, tudo isso vai passar. E não vai passar porque a Organização Mundial da Saúde vai ser eficaz. Não vai passar porque vão inventar uma vacina poderosa ou porque a cloroquina é a salvação da humanidade. Não. Tudo isso vai passar porque o controle da situação mundial está nas mãos do Senhor nosso Deus e não nas mãos do Antônio Costa ou do Donald Trump ou do Jair Bolsonaro. Amados, nós temos que ter esperança. E a nossa esperança não está no uso de máscaras, a nossa esperança não está no lavar compulsivo das mãos, nem nas bandeirinhas coloridas presas nas varandas, nas janelas, andrà tutto bene. Não! A nossa esperança está naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E depois que tudo isso passar, que nós possamos fazer o mesmo que aquele paralítico, depois de curado, fez. Como diz o verso 25, e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Interessante que nós vivemos, paradoxalmente, uma situação inversa. No momento nós estamos orando, nós estamos assistindo os nossos cultos excepcionalmente em nossas casas. Mas nos preparemos desde já para voltarmos à casa do Senhor, glorificando a Deus, da mesma forma que fez esse paralítico. Que Deus possa colocar essa fé, fortalecer essa fé no coração de cada um de nós. Se você, por alguma razão, duvidou, fraquejou, temeu, ainda é tempo de olhar para Jesus, de ver a forma com que Jesus agiu diante das adversidades, diante das dificuldades. É hora de ver a forma com que pessoas buscaram a Jesus e nele encontraram base para a sua esperança, para a sua expectativa de vidas de tempos melhores. Que isso possa ser uma realidade na vida de cada um de vocês. Que esta possa ser uma semana de confiança em Deus. Que essa possa ser uma semana de renascer das esperanças. Creia, creia, creia. Quem está no controle dessa situação é mais poderoso do que todas as adversidades somadas. Quem está no controle de tudo isso é o Senhor nosso Deus. Confiemos nisso, amados irmãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela forma com que pessoas ao longo da história depositaram a sua confiança no teu Filho Cristo Jesus. E muito obrigado, Senhor, pelos evangelistas terem registrado essas histórias, porque elas servem de base para nos encher de esperança, de fé, de confiança. Nós queremos crer, Senhor, que Tu és um Deus capaz de nos atender nos momentos de angústia.
E nós colocamos nas tuas mãos, Pai, os pedidos individuais que vão neste momento no pensamento de cada um que está a acompanhar esse culto. E te pedimos, na tua infinita misericórdia, da mesma forma que atentaste para a fé daqueles homens que baixaram aquele paralítico, para a fé do paralítico, atenta para a nossa fé também, Senhor. Ouve as nossas orações, socorre-nos nos nossos momentos de angústia. Te pedimos isso, Senhor Deus, no nome santo do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amados, nós soubemos essa semana que o estado de emergência, infelizmente, foi prorrogado. Era para nos encontrarmos já esta semana novamente na igreja, mas foi prorrogado e nós temos que respeitar aquilo que determina as nossas autoridades. Elas foram instituídas com a permissão de Deus e nós queremos respeitar aquilo que elas têm ordenado que a população faça. Mas os dias de dificuldade estão a se abreviar. Já vão começar a abrir algumas coisas e nós pouco a pouco já temos mais liberdade para caminhar por aí. E eu peço que nós continuemos orando nessa expectativa de que breve, muito breve, nós iremos nos reencontrar novamente. Orem uns pelos outros. Na quarta-feira estaremos aqui novamente reunidos para fazer o nosso culto de oração. E eu peço que você possa não só acompanhar, como também orar mutuamente, que nós possamos orar mutuamente uns pelos outros. Eu desejo a cada um de vocês uma excelente semana. Shavua Tov Lekulam, né? Uma boa semana para todos. E que na quarta-feira nós possamos voltar a nos encontrar. Bom início de semana, Deus abençoe, um grande abraço para cada um de vocês. E sempre eu digo, viu, através das nossas redes sociais ou através do telefone, se você precisar de alguma coisa, se você quiser algum comentário, quiser fazer algum comentário ou coisa parecida, que você possa entrar em contato conosco. Entre em contato mutuamente com os irmãos, estamos todos reunidos ali nas redes sociais. Entre em contato mutuamente com os irmãos e se precisar especificamente falar comigo, também manda uma mensagem lá que eu dou um retorno para vocês, ok? Uma boa semana, que Deus vos abençoe, nos abençoe a todos e que nós possamos nos encontrar brevemente. Um grande abraço, amados, em nome de Jesus. Amém.